Que Deus fale ao seu coração. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Abra sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. 1 de Pedro 1, 3. Hoje, para variar, vamos falar de quê? Então, vamos falar de fé. Se vocês quiserem, vocês podem escolher outro tema. Brincadeiras à parte. Vamos falar de fé. Gente, tem muito assunto na fé. Sabe qual é meu desafio numa série? Deixa eu tirar aqui uma inocência de você. Às vezes, a gente pensa assim, o pastor está indo numa série, então ele já sabe, tem sermão para toda semana. Não, não é assim, não. Tem assunto que você bate os olhos e você sabe muito bem. Você fala assim, cara, esse aqui é um trilho, porque eu já ministrei nisso, então é um trilho que eu posso seguir. Engraçado que fé eu já ministrei bastante nessa minha vida de pregador. Mas sabe um assunto que eu fiquei assim, meu Deus do céu, para onde ir? Então tem muitos assuntos, muitos assuntos. Só que toda semana para mim está sendo uma descoberta. Por exemplo, o assunto de hoje não tinha nada a ver com o que eu comecei meditando na semana. Está sendo uma descoberta, realmente, um desafio. Então, assim, saiba que não é imaturo aquilo que acontece numa série de sermões, não, gente. E se você for ver, todo pastor que está fazendo um trabalho relevante, ele está se rendendo a esse sistema de pregação. Essa ideia de montar uma igreja, sabe, para evento de uma noite, isso não é discipular uma igreja. Tá? Isso é coisa de conferencista, é coisa para pessoa que, não vou falar nem maldosamente, mas é aquela pessoa que não tem. Ele vem ali e traz a mensagem dele de uma noite. Tá? Mas trabalhar olhando para os mesmos roxinhos e ter que, com você ali, sabendo que um está aqui, outro está aqui, não é fácil, não. Você já tentou? Senta lá com seus filhos, a Carla e o André, ou a Janaína, senta com o Richard, senta com o Noah e tenta falar a mesma língua com os dois. Então, se vocês não conseguem naturalmente, imagina falar de coisas espirituais para vários níveis. Então, assim, eu estou tendo esse cuidado nessa série, de tentar trazer comigo quem está lá embaixo, no entendimento, para crescer na fé, e tentar também não ser simplista a ponto do outro falar assim, tudo bem, mas essa linguagem foi um pouco infantil. Então, não existe linguagem infantil na Bíblia, né? Existe aquilo que nós precisamos viver, tá? Só para você saber também, não vou te louvar não, porque o louvor não é seu. Você não tem louvores e méritos na nossa salvação. Aprendemos isso, né? Então, cadê o orgulho? Foi de todo excluído. Se não foi excluído, exclua. Você provavelmente não está vivendo do evangelho se você ainda tem um orgulho para. Você se orgulha daquilo que você está alcançando na fé. Isso é ilógico. Isso é surreal. Vai ouvir a mensagem do YouTube. Corra o quanto antes. E ouça a mensagem do YouTube para entender o que está escrito na Bíblia, lá em Romanos 3, tá? Não estou falando de mim, não. Então, por favor, acesse no seu coração a mensagem dessa noite. Eu quero mostrar a fé de uma maneira bem interessante. O meu tema é fé. Só que eu quero mostrar a funcionalidade dela com algumas outras virtudes. Essa interação que fé faz com esperança e amor. Eu quero mostrar essa. Eu já falei, já preguei sobre isso aqui. Só que eu quero mostrar para você, assim, mostrando, construindo, mostrando para você o que é que isso responde à nossa vida. À nossa vida. Sabe o que está acontecendo? Você foi regenerado, que é gerado novamente, regenerado. Você foi feito outra coisa. Você sabia disso, amém? Sua fé já alcançou que você foi feito outro ser. É isso que o evangelho ele tem o poder de fazer, gente. Ele não tem poder de melhoria, ele tem poder de transformação, de um novo começo. Para você que diz assim, pastor, se eu pudesse voltar atrás e apertar um botão do reset, eu faria. Mas vamos falar de recomeço, transformação, arrependimento. Você precisa entender que se você se arrepende por algo, tem recomeço para a tua vida. Cara, me incomoda essa passividade com que vocês ouvem verdade. Eu não queria que vocês fossem pentecostal, gritassem, não, mas eu queria que vocês esboçassem que vocês entenderam. Entendeu? Uma verdade, ela precisa provocar em nós. Quando eu estou ouvindo, eu não sou da gritaria, cara, mas eu sou da expressão. Se entra e arde, se não entrou e ardeu, significa que você não acessou. Porque tem verdades que tem que arder. Jesus estava explicando as escrituras enquanto dois homens andavam e eles falavam. Enquanto ele falava, ardia o nosso coração. Então, cuidado. Pode ser que a verdade não seja tão simples assim. Pode ser que o teu coração já não acesse mais ela. Cuidado, o defeito nunca está na semente, sempre está no coração que a recebe. Então pode ser que algumas verdades você se acostumou, você já está como se fosse assim, eu já sei o que vem depois. Talvez não saiba. Cuidado com isso, não perca a paixão, tá bom?
Foi bronca não, gente. Amém? Olha como é que melhora, viu? E nem foi bronca. Imagina se fosse. Por isso que tem que dar uma bronca, né, Vitor? Olha isso aqui. Bendito é um louvor. Eu amo como é que eles começavam as cartas. Sabe por quê? Isso aqui é pegadinha. O começo de uma carta nunca é assim, boa noite, pessoal. É de forma despropositada, não. Eles começam já engatilhado. A verdade já toma o coração de quem está escrevendo. E ele já começa assim: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, o que ele fez? Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse é o nosso texto. Um versículo. Claro que não ficaremos apenas nele, e hoje eu vou precisar ler com vocês a Bíblia. Mas o que a gente tem aqui? É interessante essa postura de Pedro. Ele vai louvar a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai louvar porque nós fomos regenerados por uma viva esperança. Cara, eu amo isso aqui. Eu amo saber que a ressurreição de Jesus dentre os mortos promove esperança. Tanto se deu cuidado do diabo para enfrentar o poder da ressurreição e a mensagem da ressurreição. Você lembra que os guardas foram pagos pelos sacerdotes para mentir, dizendo que os discípulos levaram o corpo de Jesus? Só que Jesus não deixou barato, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto, diz o texto de 1 Coríntios 15. Então, mais de 500 pessoas, a prova é suficiente da ressurreição de Jesus. E como se não bastasse, Jesus impactou 12 homens. 12 homens, homens escreveram, olha que lindo, nós temos 4 evangelhos. Nós temos 3 evangelhos chamados sinóticos. Você sabe o que é isso? Um termo só complicado para algo muito simples. São similares no conteúdo. Então, um homem para aqui e vai escrever sobre Jesus, o outro para aqui e vai escrever sobre Jesus, o outro faz uma pesquisa apurada e vai escrever sobre Jesus, e todos 3 chegam nos mesmos pontos. Pontos de vista diferentes, falando da mesma abordagem, mas todos eles passam a essência da mensagem conforme é. Você já brincou daquela telefone sem fio? Já brincou disso? Cara, é bizarro como é que a mensagem chega lá no final, não é? Vocês já viram? É bom, é gostoso fazer essa dinâmica. Sabe por quê? Quando chega no último, cara, tu fica assim, meu Deus do céu, não partiu isso. Como é que pode ter chegado nisso? Como que muda? Você já viu que o evangelho ele não sofreu isso? Como é que pode algo ter poder de permanência? É uma obra divina. Tamo junto. Só que aí entra uma questão aqui. Viva esperança. Eu quero falar sobre isso. Porque se vamos falar sobre fé, esperança e amor, eu quero mostrar alguns princípios para vocês que eles são complementares. E você vai observar como que talvez te falte combustível para viver em Deus. Sabe, quem não tem esperança, não está. Está morto. Morreu e não avisaram para ele. Não tem combustível, não tem alimento, não tem nada. Que ele não espera. Simples assim. A palavra esperança é de quem espera. Claro, tratando de modo bem simplista. Eu estou sendo simplista para introduzir isso. Sabe? Quando você tem uma expectativa confiante, que é a nossa esperança, dizem por aí, você já falou essa frase, que a esperança é a última que, viu? Não, a nossa esperança ela não é uma possibilidade, ela é a coisa que irá acontecer. Então, quando nós esperançamos, quando nós esperamos, quando nós aguardamos, nós não estamos aguardando com base numa imaginação própria. Não, foi plantada em mim. Foi colocado em mim o que esperar. Foi colocado em mim o que aguardar. Foi colocado em mim o que perseguir. Estamos juntos. Não foi algo que eu inventei, não foi um pastor que inventou que nós devemos ir atrás e perseguir. É o evangelho. Foi a mensagem, foi algo vivo. Eu acho interessante que não morre, fica, permanece, continua. Ele tem ali o seu poder de continuidade como um combustível que vai produzindo em nós movimento. Então, eu arrisco a dizer que um cristão que não entendeu que foi regenerado e posto para perseguir alguma coisa, para esperançar, para esperar, para estar ali procurando algo que não foi despertado nele alguma coisa, algum desejo.
E eu, claro que eu vou guiar esse desejo para você não ficar aí no abstrato, Não, eu vou mostrar tudo que você deve esperar de Deus. O que você deveria estar aqui movido, falando, Deus, completa tudo, porque eu quero tudo. Se já iniciou assim, o que não virá daí? Entendeu? Se está tão bom assim, já viu uma noite, não puxando sardinha para mim, mas você gostou de quinta? Te gerou um negócio assim, cara, o que vem daí? Entendeu? Se você gostou, você fica assim, cara, o que esperar? O que vem depois disso? Entendeu? O que vem depois disso? É um desejo pelo, tá vindo. Imagina quando isso acontecer. Então, vamos fazer aquele papel aqui da nossa igreja de murchar a gente? O problema é que ele diz que ele te regenerou para isso. E o que seria isso na tua vida cristã agora? Sua experiência, fala. O que você acorda de manhã e fala, será que é hoje? Isso que já matou, né? Jesus vem, mas tudo bem. O que esperar da vinda de Cristo? Não é só que ele vem. Que ele vem, eu acho que nem tem muitos que já não esperam. Quem dirá o que você deseja que está atrelado à vinda dele? Menos ainda, você nem sabe o que vai acontecer ali. Hoje é a noite. É a noite de você falar, meu Deus, eu resolvo a questão aqui. Você não tem que esperar Jesus, gente, só porque é um sentimento, sabe? Músicas e mais músicas começaram, né? Talvez aflorou em nós essa questão da pandemia, um desejo pela vinda, um fim de tudo, o fim dos tempos. Mas, de coração, não tem que falar que você já está com a veste branca e está aguardando ele, sua lamparina está acesa, e você falando, Jesus, segura um pouco, estou cantando, Jesus, a música é boa, mas segura um pouquinho. Sabe, isso tudo é mediocridade, porque você foi gerado para esperar. Olha que coisa. Então, o que você está aguardando? O que te ensinaram? Tem cristãos aqui de muito tempo. Qual tem sido a sua espera? O que te faz suspirar falando, eu aguardo? Quando isso acontecer. Ou melhor, vamos falar do sentimento bíblico, eu gemo, eu sinto, eu angustio por isso. Quando penso nisso, isso me causa aflição de, quando é que isso vai acontecer? Pegou? Sentiu um vazio? Essa é a realidade evangélica. A Bíblia está cheia de coisas. A Bíblia está cheia de detalhes acerca da nossa fé que não se traduzem na vida do pessoal. Não se mostra, não aparece. Não é possível investigar uma verdade. Se a gente chegasse agora e falasse assim, vamos investigar. Vamos fazer o seguinte, pastor. Hoje foi só, pessoal. Deus abençoe. Semana que vem tem grupo pequeno. Vocês vão para o seu grupo pequeno. Eu não vou pregar aqui. Lá no grupo pequeno você vai falar o que foi. Já pensou se fosse? Qualquer dia desse pode ser que eu dou uma dessa, né? Quem sabe, né? Travou aqui, vou fazer o seguinte, vou continuar pregando. Nós vamos para os nossos grupos pequenos. Semana que vem vai ter grupo pequeno de novo. E você vai lá, senta com o seu líder e expõe para todo mundo a sua esperança. Você vai entender, meu irmão. Você vai viver uma semana meio vazia, meio falando assim. Falar assim, Jesus vem porque o mundo está difícil. Não é esperança. Cara, é reduzir o que vem, quando ele vem. Você entendeu? Tamo junto, ganhei seu coração? Senão que o Espírito Santo me ajude. O que está acontecendo? Existe um princípio que nós, que explicamos salvação, reino de Deus, consumação dos séculos, sempre a gente vai ter que acessar esse princípio, que é o já e o ainda não. Isso não é um princípio de ninguém, gente, é um princípio de todos nós que estudamos a Bíblia, que meditamos nela. Quando você vai olhar certas verdades, santidade, justiça, reino de Deus, consumação dos séculos, você vai entender uma coisa. Existe um princípio que é geral, é o já e o ainda não. O que é isso? Coisas aconteceram de eventos lá do futuro. Como assim, pastor? Quer ver você me permite só introduzir de uma forma bem simples, para todo mundo acessar isso? Hebreus 6,4, só para você entender. Se você nem quiser, nem anote, nem está no esboço. Só para você entender uma coisa. Para vocês entenderem, olha isso aqui. Passa o próximo verso. É o 5. Aqui. Provar uma boa palavra de Deus. Está falando da experiência cristã. Quem é o cristão? Quem é aquele que já trilhou um caminho? Quem provou a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Peraí. Esse mundo vem. Como é que eu posso prová-lo? Vindouro. Que vem. Que virá. Que é lá da frente. Que é lá
futuro. Mas como que eu posso provar o futuro hoje? É aí, o já e o ainda não. Pegou? É só para a gente entender que existem diversos fatores assim. O reino de Deus é para pedi-lo no Pai Nosso, sim ou não, gente? Só que Jesus falou assim: é chegado o reino. Mas quando Cristo vier no seu reino, peraí, Cristo vem no reino, o reino já está presente, ou eu peço o reino? É o já e o ainda não. Coisas que já aconteceram, estão acontecendo e irão acontecer. É uma coisa que buga, mas dá para entender. Porque geralmente isso está dentro de princípios, de etapas da obra. Jesus ele executou uma parte e ele executará outra parte. Na primeira vinda, Jesus fez algo, na segunda, ele trará isso completo. Então, nesse inteirinho aqui, cabe a nós compreender o momento que nós estamos, porque nós estamos, olhe para mim, entre o já e o ainda não. Pegou? O já e o ainda não. Tem algo acontecendo, que já aconteceu, que está presente na realidade da sua vida, e algo que está para acontecer. Por que eu estou introduzindo com isso? Porque esse ponto 1 aqui, ele é essencial para entender fé, esperança e amor. Para você entender, existe aqui um princípio muito profundo para você guardar seu coração de certas expectativas que talvez te frustre. E também saber que talvez você está esperançando até o que não te mandaram para esse tempo. Você tem que entender que existe um tempo, que precisa ser ansiado. E se ele pudesse ser vivido agora, ele não seria desejado porque ele vem, sabe? Se fosse, você não vai desejar um filho se você tem um. Você não vai desejar um carro se você tem um. Você não vai desejar um emprego se você tem um. A não ser que você esteja numa expectativa de um emprego melhor do que o seu. Opa, gerou alguma coisa que você não tem. Pegamos? Amém? Você está comigo? Dentro desse já e ainda não, olha um fator que eu quero mostrar para você, interessantíssimo. Quantos aqui creem que foram adotados por Deus? Você crê mesmo? Você recebeu o espírito de adoção pelo qual clamamos? Romanos 8, 23. Calibre esse dedo, Alex, a gente vai precisar de tu. Vamos lá. Romanos 8, 23 diz assim, e não somente ela. Está falando de quê? Terra. Está falando que a terra tem angústia pela obra que está vindo. E está falando que o Espírito Santo também geme. A terra geme. Ainda nem falou do Espírito, está falando de nós agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós fomos ou não fomos adotados? Fomos. Quer piorar? 8,15. Se você abrir em 8,15, o mesmo capítulo, porque não recebemos um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba Pai. Então, peraí, no mesmo texto, no mesmo capítulo, a gente tem, você tem um espírito de adoção e fala assim, aguardamos a adoção. Então, por que aguardamos algo que já temos? Pareceu incoerente, pareceu um erro, pareceu alguma coisa que Paulo aqui, ele não foi muito claro. A ideia aqui é que nós passamos por algo muito profundo na nossa salvação. A salvação é algo extremamente profundo e poderoso. Existe um princípio aqui, já aconteceu dentro. Se você ainda não está vendo a mudança interior acontecendo, porque toda mudança de Deus é de dentro para fora, é da coisa, da essência para a matéria, entendeu? Ele muda sempre de dentro para fora. Ele não faz de fora para dentro, ele não impõe, ele não muda circunstância e depois pessoa, ele muda pessoa depois circunstância. Para você que está querendo mudança no teu casamento, saiba, a mudança é você. A mudança na tua casa, a mudança do Brasil, não acontece no Brasil, gente. Brasil é uma coisa não concreta. Não tem concreto. Quem vai mudar? O presidente mudou. Então não é o Brasil que mudou, é uma pessoa. O meu marido, a nossa casa precisa mudar, a nossa família. Isso é solto. O que precisa mudar e em quem precisa mudar? Então pare com isso de culpar a todos e a tudo, sabendo que a mudança acontece sempre, é um princípio e ele não pode ser negado. Olha o que está acontecendo. Se você não entender isso, você vai ficar perdido aqui, porque a linguagem bíblica é essa.
que toda mudança vem de dentro para fora, do ser, do interior. Você sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Adão não podia comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comesse, ele morreria. Ele morreu? Sim, de dentro para fora. De dentro para fora. Diz a Bíblia que ele come, Eva come, ouve a voz do Senhor, está vivinho. Viveu 930, um pouquinho. 930, 30 e pouco, 20 e pouco. Viveu muito. Quem aqui quer viver 500 anos? Adão viveu 900 e pouco. Agora, depois de comer. Então, morreu ou não morreu? A promessa não era morrer? Ele morreu de dentro para fora. A morte veio daqui, ó, para cá. Veio daqui, ó, do ser para a matéria. Você entendeu que ele foi morrendo? Você entendeu que morreu, a morte aconteceu dentro. A ruptura entre ele e Deus aconteceu dentro, e depois aconteceu fora. E então o físico passou a ser alterado, passou a ser algo que sofre e corrompe e vai para a morte. Você está aí? Você entendeu que é de dentro para fora? Por que você quer viver de forma que não cumpra esse princípio? Então o que está acontecendo? A angústia vem daí. Porque se teve algo que aconteceu dentro de mim, o meu corpo ainda não passou por total mudança. O corpo, ele é o ambiente da santificação. É nele, é na matéria. É porque quando nós falamos, por exemplo, quando nós falamos de mente, você não considera que você tem um cérebro. Você distingue as coisas. Você distingue o funcionamento, mas você não acha que quando um cara vai lá para a ciência, ele estuda cérebro, ele fala assim, não, o amor é só uma sinapse, um acontecimento, algumas coisas que geram hormônios dentro de você. O cara vai explicar sentimento, ele fala, não, isso é sentimento. O cara fala, não, cara, isso é uma máquina. É grande conflito de tentar ficar tripartindo o homem. Corpo, alma, espírito, corpo, alma, espírito. O que acontece, meu irmão, é que aquilo que está dentro de nós não aconteceu totalmente fora de nós. No homem interior se renova de dia em dia, e o homem exterior, fala para mim, o texto de 2 Coríntios 4,16, se corrompe. Então, olha o que está acontecendo. Dentro de mim uma vida está vindo, e dentro de mim uma vida está indo. Fora de mim, perdão. Então, o que está acontecendo? O corpo e o interior estão em choque, estão falando, nós estamos indo para o lugar errado. Então, se você, com a vida que você tem lá dentro, não guiar a vida do seu corpo, que por sinal flerta com a carnalidade, com desejos que desenfreiam, que governam você para o mal, que deixa você querendo, por exemplo, comer de forma descontrolada, querendo você desejar o que não se pode. Isso tudo é um processo também físico. Para Paulo, ele usou a pior palavra para exemplificar isso. Ele não usa soma. Soma, que é a palavra psicossomática, vem aí dessa ideia de corpo. Quando Paulo quer usar, ele é pontual, ele usa sarx, que é a palavra para sarcófago, é morte. Ele está falando carne morta. Quando ele usa carnalidade, ele quer falar coisa podre, carnalidade, sentimentos e pensamentos, desejos mais primitivos. É isso que ele fala que é carnalidade. São desejos desenfreados que levam você a agir como se você fosse instintivo, como se você não tivesse. Você também tem instinto, mas como se você não tivesse mente, por exemplo. O cristão que fica tentando conflitar, não entender a verdade que você é espírito, alma e corpo, os três, não um dos, não apenas em um. Agora eu estou operando no espírito, agora eu estou... Não, você está operando em nada. Tudo é espiritual, tudo é natural. Estamos juntos? O que acontece é que nós não entendemos esse conflito, porque nós já passamos por uma mudança que o nosso corpo ainda não sofreu dela totalmente. E isso não gera angústia, porque nós não sabemos o que esperar. Nós não sabemos o que esperar do que aconteceu dentro de mim. Nós não sabemos o que aguardar daquilo que está acontecendo. A gente não tem expectativa de, caramba, qual é a próxima etapa? Se Deus fez assim, vamos imaginar o que vem depois. O que vem depois de 2 Coríntios. Olha comigo de uma vez por todas, 2 Coríntios 5. Quantos aqui conhecem aquele texto? Não andamos por vista, mas por fé. Quem conhece esse texto? O contexto dele, de uma vez por todas, precisa ser respeitado. É 2 Coríntios 5. O que vai acontecer nesse texto? Eu quero que você veja que de uma linguagem alegórica, Paulo
ele usou o corpo como uma habitação. Só que também ele usou o corpo como uma prisão e um limite para a nossa experiência total com Deus. Quer ver uma coisa? Deus veio ou não veio habitar em vocês? Gente, vocês estão muito em dúvida, eu estou preocupado. Uma das coisas mais primitivas do evangelho é que você, nesse lugar, não é a casa de Deus, a casa de Deus sou eu. Né? Então não é, Deus não veio habitar em você? Só que nesse texto, Paulo vai dizer que Deus está ausente de nós, nós estamos ausentes de Deus. Como assim? Já. Vamos lá. Pois sabemos que. O que nós sabemos? Você sabe o que está lá no verso anterior? O nosso homem interior se corrompe, o nosso homem exterior se renova. Aí ele diz, pois sabemos que, contrário, mas eu só citei fora de ordem, ó. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, presta atenção nisso aqui, ó, se desfizer, o que ele está falando se desfizer? Morreu. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa feita não por mãos humanas, eterna, nos céus. Será que isso é uma teologia para que a gente vai ser grandão? Nós que somos baixinhos, eu tenho meu 1,70 com muito orgulho, eu fico até assim, ó. Quando o cara vai medir, teve um que veio 1,69, foi a barriga que deu. Vamos lá. E por isso, neste tabernáculo, gememos. Por quê? Isso não é verdade muito, não. Não vejo o pessoal gemer, não. Vejo o pessoal gostar. Desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus, calma, deve estar pensando assim, o quê? Então se eu não vou tomar mais banho, tá louco? Se eu for encontrado pelado, já era. Não, irmãos, ele está usando uma alegoria, porque agora que o corpo é a veste. Aí está falando assim, eu não quero estar morto, eu quero estar vestido. Por quê? Cada linguagem que vem a seguir. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, de novo. Não porque queremos ser despidos, morrer, mas revestidos. Ele falou, quero vestir uma coisa diferente, outra coisa. Aí, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, o próprio Deus foi quem nos preparou para isso. Então, você está pronto para isso. Como? Dando-nos o penhor do Espírito. Você sabe o que é o penhor do Espírito? A palavra penhor é um primeiro pagamento, é uma primeira parcela, é uma garantia. Quando você foi lá e penhorou, lembra? Não, né? Nunca fez isso, mas você já soube de alguém que fez? Deu alguma coisa como garantia? Fiador de alguém? Empréstimo com garantia de um financiamento com garantia de carro, casa? Então, isso é primeiro, alguma coisa que paga para segurar, para garantir aquele fato. Eu vou lá, dou minha casa e falo, eu quero financiamento de 80 mil. O banco faz isso por mim, Roberto. Tem um negócio assim, não tem? Então, presta atenção aqui. Deus te deu o Espírito Santo, colocou dentro, garantindo que ele vai não despir você. Bom, em nome de Jesus, irmão. Tá com pressa de morrer? Tá não, né? Hã? Eu estou preocupado. Hoje vocês estão meio confusos com as respostas. Eu falei morrer, gente. Vocês estão com pressa de morrer? Sem pressa, né? Não, eu não estou com pressa de morrer, não. Já e ainda não. Já morreu? Muito bem. E ainda não. Fica no ainda não com relação a essa segunda morte. Por isso, temos sempre confianças e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Pô, parece que deu uma... Já? Mais o texto, vamos lá, até o 10. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Gente, é um crime pregar esse texto e falar, você tem que começar a visualizar teu esposo. Isso aqui, presta atenção na fé, você vai entender fé agora, amém? A fé, ela sustenta enquanto o resultado não está presente. A fé sustenta, é uma confiança que senta no nosso coração enquanto aquilo ainda não concretizou. É uma certeza absoluta de que algo vai acontecer. Então eu crio expectativas, esperança. Está começando a entender? Só que isso tudo não atua de forma mecânica. Por isso a gente ama a Deus. Porque Deus não quer só que você fique aguardando dele.
Deus quer que você se apaixone enquanto você aguarda. E que você deseje, e que você ame, e que você confie enquanto espera. Tudo isso acontece no ambiente da espera entre o já e o ainda não. Então é por isso que andamos por fé e não pelo que vemos. Porque o que vemos é um corpo que geme e que vai morrer. Parece que cada hora a gente fala, meu Deus, mais um menos um. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é por isso que temos também nos esforçado para sermos agradáveis a eles, quer presente, quer ausente. Ele falou, não importa. 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do... não é por meio do Espírito. Você não será julgado porque o teu espírito... Gente, é óbvio, você tem uma casa, você habita nela, você será responsabilizado por aquilo que fez, você será responsabilizado por aquilo que praticou através do corpo. O seu corpo, ele não está no comando no sentido, você não é uma matéria, você é um ser total, mas o seu corpo é a sua parte material. Parte de você e não você como um todo. Estamos juntos? Então a gente já aprendeu uma coisa, a fé não funciona sozinha. Gente, uma confiança sem expectativa não tem, nem tem nenhuma serventia. Uma confiança com expectativa, mas sem a entrega, não tem também nenhuma funcionalidade. Então, aprenda uma coisa aqui, por favor. A fé, a esperança e o amor, elas são virtudes complementares que vão precisar estar presentes na tua vida. Se você não tiver fé, esperança e amor, você será um cristão pela metade, você será um cristão que... E isso não existe, tá? Só para uma linguagem aqui, mas nós precisamos entender a funcionalidade da fé, e ela sempre vai trabalhar com essas duas, dando a mão e falando, vamos juntos. Enquanto eles tiverem que esperar, nós estaremos aqui. E a ideia é você entender o seguinte, é tão para esse tempo que fé e esperança vão cessar. Você vai alcançar aquilo que você espera. Amém? Então é o dia do encontro, acabou. Não precisa mais ter expectativa, porque um dia você vai chegar lá. E também, a sua confiança será saciada. Deus responderá à sua fé. A única coisa que desses três permanecerá para toda a eternidade é um relacionamento baseado em amor. Estamos juntos? 1 Coríntios 13, 8 a 13. Vamos ler? Esse texto é demais. Sabe por quê? Esse texto é conhecido como um louvor à virtude do amor. Ainda que eu tivesse, ainda que eu desse, ainda que eu... O amor é maior que tudo. Aí ele vai mostrar como o amor está presente na vida do cristão. E ele vai mostrar exatamente no tempo que a gente está vivendo agora. Ei, esse texto aqui responde como nós podemos esperar esse relacionamento com Deus. Mostrando que o nosso relacionamento com Deus, ei, para você que é um desinteressado em Deus, é paulatino, é por partes, vai se completando. Então, se você não está querendo buscar um relacionamento com Deus, provavelmente você tem muito menos do que deveria ter, porque é ali, ó. Deus não te dá por inteiro, ele te dá por... É relacionamento, é por parte. Então, ele chama da revelação plena de Deus de perfeito. Estão juntos? Vamos ler o texto. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Para que profecia lá no tempo do cumprimento, onde você vai ver Jesus olho a olho? Quem vai querer profecia, gente? É a eternidade, já era, só amar. Acabou. Havendo línguas, cessarão, a gente não vai precisar de mistérios, os mistérios estarão revelados. Mais uma base bíblica para que as línguas não cessem hoje. Cessarão. E havendo profecia, ou ciência, passará. Para que você vai precisar conhecer alguma coisa se todo conhecimento estará ali diante dos seus olhos? Gente, pensa comigo. Quem fala os cessacionistas que pregam que os dons cessaram, eles usam esse texto aqui, dizendo que as profecias acabou, porque agora é o amor. Gente, eles vão para o pior do texto. A pergunta que não quer calar é por que eles continuam estudando teologia se a ciência passará também? A ciência eles deixam de fora, fala só da profecia e das línguas. É interessante, é só isso aí. Mas vamos, esse não é o nosso assunto, pois o nosso conhecimento é... E a nossa profecia é... O que eu estou entregando para você aqui é incompleto. Como assim, pastor? Tá pensando que sabe tudo, pastor? Não é isso não, gente. É que em parte. Mas
Quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. O 12. Tá. Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora o vemos como um espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois serei conhecido como também conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Fé, esperança e amor agora permanecem e o maior deles é o amor. Presta atenção no que está acontecendo nesse texto aqui. Ele está falando que agora nós vemos como por um espelho. Se você pega um espelho e bota no nosso mundo de hoje, o espelho de hoje é claro, gente. Você olha lá e fala assim, meu Deus, isso é uma espinha. Não, não é um espelho da época. O espelho da época era uma imagem embaçada, era uma ideia que você tinha do que estava refletido. Às vezes o bronze polido era um espelho. Se você for ver na bacia de bronze, pegaram-se os espelhos das mulheres para fazer a bacia de bronze. E os espelhos das mulheres eram o quê? Espelhos de bronze, não era de vidro, não era esse vidro que você tem aí, que você vê nitidamente você. Tem alguns até que são legais, espelho, espelho meu, tem alguém mais magro do que eu, ele te mostra mais magrinho do nada, assim. Fica assim, caraca aí, como é que essa calça não está cabendo se eu estou mais magro? Né? O espelho até mente. Então, presta atenção numa coisa. Ele está falando que hoje o teu conhecimento de Deus é em parte, é incompleto. Não tem nitidez no que você vê dele. Tem lampejos, você vai vendo. Então imagina o desinteressado. Aí, esse texto fala assim, mas para esse tempo de agora, permanecem fé, esperança e amor. Lembrando, meu irmão, que a fé, ela vai passar. 1 de Pedro diz isso, lá no verso 9, alcançando, 1 Pedro 1,9, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro diz que eu tenho um alvo com a minha fé, que é alcançar o fim da minha alma, ou a salvação da minha alma. Então, nisso, a gente pode entender que a nossa alma, ao ser salva, não tem mais necessidade de aplicarmos fé e confiança. Por quê? Porque a gente vai estar diante do pleno, do feito, do já foi. Não preciso mais dessa virtude. Agora, olha que interessante o funcionamento da fé, esperança e amor em Gálatas 5:5. Fé, esperança e amor, gente, aparece demais, tá bom? Mas vamos ver esse texto. Gálatas 5:5, 5 e 6. 5, 5 e 6. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Interessante. No Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé. O justo viverá, como está escrito, da fé. Então, peraí. A justiça de Deus está revelada no Evangelho ou ela ainda vai se aguardar? Ele está falando da plena justiça de Deus já e ainda não. É tão chato e repetitivo. Se a gente for ficar mostrando esse princípio o tempo todo, vocês vão ficar enjoados de mim. Mas o que está acontecendo aqui? Aí ele diz, porque em Cristo nem circuncisão nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Deus não quer uma confiança sem entrega, sem chamego, sem relacionamento, sem que aquilo te ganhe completamente. No próprio exercício da fé, não separa uma coisa da outra não, tá? Porque no próprio exercício de fé, você vai parar em amor. Se você não começa a atuar em fé e acaba amando o seu Senhor mais do que antes, suspeite disso. Todo testemunho que você vê de um sofrimento onde a pessoa começou a buscar Deus, meu irmão, presta atenção aqui, você já viveu isso? Se não viveu, eu te garanto. Se você começar a buscar Deus numa angústia pessoal, para que Deus às vezes resolva teu problema, e não parar, nem ligando mais para o problema e falando, eu quero é amar Deus, acima de tudo e com tudo. A pessoa que se relaciona com Deus, migrando, né, saindo de um lugar para outro, está ali, está apertado, está desempregado, aí vem e tal, mas ele começa a provar o cuidado de Deus, ele começa a provar a provisão de Deus, ele começa a não mais querer saber, não é mais Deus provendo um trabalho, é Deus. E ele começa a olhar para Deus e fala assim, meu Deus, ele se preocupa com o meu pão de cada dia. Ele começa a olhar ele olha para as minhas necessidades enquanto eu olho para ele. E a Bíblia diz que eu posso buscar em primeiro lugar e ele vai suprir o básico da minha vida, ele não vai me deixar faltar. Espera aí, a pessoa começa a se apaixonar por esse Deus, ela começa a andar com Deus por causa de, às vezes, um nível de confiança que alguém põe no coração dela, e ela termina, gente, apaixonada. Se isso não aconteceu com você, tem algo muito estranho.
Sabe o que estava acontecendo com esse povo? Eles começaram, Paulo está falando aqui da judaização da igreja. Era, de novo, vamos lá, você tem que circuncidar, a justiça não está pronta. Ele está falando, gente, não está pronta mesmo. Ah, eles não sabem a esperança da justiça que temos na fé, a esperança da justiça da fé que veio. A fé trouxe algo para mim que eu estou esperando. Então, sim, não está completo, mas não é a circuncisão que vai ter valor. O que tem valor é uma fé que atua pelo amor. Se apaixone pelo Deus que você está perseguindo, nesse Deus que gera expectativa e esperança na gente. É isso que ele está falando. Para de palhaçada, de coisinha pequena, de circuncidar. Isso não vai fazer você amar mais e nem justificar mais. Isso vai fazer você negar. Ele está colocando aqui que os judeus estavam se desprendendo da justiça de Deus. Você está aí, meu irmão? Ele está falando que os judeus estavam se desprendendo da justiça de Deus, porque estavam buscando meios de agradar mais Deus. Ele está falando, antes vocês deveriam pegar a confiança de vocês e atuar até que ela gerasse amor em vocês. Mas não gera. Neles não gerava. Você acha que é coisa da minha cabeça? 1 Tessalonicenses 1, 2, até o verso 3. 1, 2 e 3, né? Capítulo 1, verso 2 e verso 3. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e, sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé. Eu amo esse texto, essa expressão, operosidade, porque é uma fé que funciona, é uma fé que se vê, é uma fé que acontece. Dá para ser vista a fé deles. É isso. Coisas que faltam em muitos cristãos. Você fala assim, em que baseia a tua fé? O que eu diria para você? Você tem fé. E às vezes falta. Mas ele diz que a operosidade da fé, isso era a lembrança que ele tinha dos cristãos. Olha aqui para mim, que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, não é invenção da minha cabeça. Não é invenção da minha cabeça. Fé, esperança e amor. E ele fala dedicação de amor, firmeza de esperar. Ele fala de uma fé que opera. Cara, que coisa funcional, que coisa viva. É ou não é uma esperança viva, gente? Sinceramente, a igreja hoje se tornou palanque para frustrado. A igreja hoje ela se tornou lugar para gente mal intencionada. As pessoas não vão para o ministério por aquilo que esperam. Gente, eu cansei, eu não sei você, eu acredito numa santidade mais poderosa, eu acredito numa igreja mais viva, eu acredito numa igreja mais profunda, acredito na igreja de Jesus vivendo pela palavra. Eu acredito nessa igreja. Então, cara, sabe o que é? Custaria nada para mim, cara, amar Jesus não a igreja e ficar quietinho na minha. Custaria nada para mim. Só que eu acho que eu não conseguiria. Eu não sou de sentar e ver o fogo pegar. Eu não estou falando que eu tenho comichão para pregar, não, gente. Não tenho. É a minha dedicação aqui, é de amor, é diferente. Se isso aqui virar fardo para mim, eu não consigo fazer o que eu faço, não. O que eu faço não se faz por fardo. Você entende isso? Não se faz. Se uma pessoa está aqui no fardo, ela transparece. Não é possível que você não vê a minha entrega, a minha dedicação, a profundidade com que eu abordo as coisas. Não é possível que você veja que isso aqui que isso não se alcança através de livro. Você pode ler todos os livros que você quiser. Não vai funcionar para você. Não é isso. Tem que acessar com amor, tem que entrar, tem que ir. Entendeu? E eu acredito que a igreja ela pode ser mais viva. Eu acredito que a igreja ela não tem recebido a vida suficiente, nutrida suficiente. Alguma coisa está acontecendo que nós nos deixamos levar. E o que a gente observa? Com o passar do tempo, parece que a fé não opera, parece que o amor não gera dedicação e parece que a firmeza do que esperamos vira ausência de espera. Vai passando, sabe aquela coisa do desinteressante, de um relacionamento que você... Agora vai aqui uma facada para o lado dos casais. Pelo amor de Deus, irmão, você tinha maior expectativa no teu cônjuge, você tinha toda uma questão por conquistá-lo. Conquista, agora trata como se fosse ninguém, nada, desinteressante. Essa coisa que quando se alcança, perde o prazer, perde a descoberta, perde-se o interesse. Isso é desonra. Um dia você entrou aqui nessa igreja e para você eu era o melhor pastor, sempre assim, começo. Aí daqui a pouco passa o tempo, tu fala assim, opa, mensagem poderosa, né? Uhum. Meu irmão, por favor, não me compare com aquilo que já te
Eu estou amando Jesus. Se você ainda não entendeu isso, eu sou diferente. Amém. Glória a Deus que eu não prego com soluço. Eu agradeço a Deus que eu não preciso de performance. Eu agradeço a Deus que eu não sou um vazio procurando a próxima frase de efeito para te falar. Eu agradeço a Deus que eu posso olhar aqui. Você consegue enxergar daí? Vamos desmistificar. Você sabe o que é tudo isso aqui? Versículos bíblicos. Você quer saber qual é a minha frase? Tá bom de olho? As duas de amarelo. Versículo, versículo, versículo. Frase, duas. O que eu quero com isso? Tirar da tua cabeça que se você aprender a fazer um sermão, você vai pregar como eu. Que isso, pastor? Está se sentindo nessa noite? Não, irmão. Eu estou tentando te focar naquilo que tem que ser foco. Você precisa amar Jesus. A igreja para você não precisa ser um palanque. A igreja para você tem que ser um lugar de serviço funcional. Você tem que funcionar. E você não funciona naquilo que você quer, naquilo que você, na tua carnalidade, quer saciar. Você funciona naquilo que você está em amor e opera. Você está entendendo? Tem operosidade na tua fé, tem dedicação no teu amor, tem firmeza na tua esperança, então você é vivo, você é cristão. Do contrário, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, eu não sei o que aconteceu com a igreja. Alguma coisa entrou tão forte que eu começo a entender um princípio esquisito. Que eu ouço de igreja que a igreja vai ser exatamente como o pastor falar. E eu vejo até vento, cara. A minha sensação é que vocês têm alguns pastores de YouTube na vida de vocês. Eu vou ter que começar a falar francamente. Para mim, você está perdendo o teu tempo. Se você se encaixou, saiba que o teu pastor, ele não respeita nenhuma dessas vozes. O Brasil, ele está empesteado dessas coisas, gente. E você conhece alguns que são mais perigosos, mas que passam por sérios. Esses eu não vou falar, não, porque ele se confunde com sério. E se eu falar, você vai olhar para mim de cara feia. Deixa você continuar postando seus status lá, 5 minutinhos de alegria para alguém falar que palavra doce, melhorou a minha manhã. Continua com isso aí. Continua legitimando a ida para o inferno. Afinal de contas, você é um verdadeiro cristão, que ao chegar perto de você, você ilumina o caminho para a perdição. Sabe por quê, meu irmão? Quer ver a pior coisa que você faz para alguém que está indo para a perdição eterna? É aplaudi-la. É legitimar. É se calar. Você é mais perverso do que ela. Você conhece o perigo e aplaude ele diante do abismo. Vai, tá tudo bem. A igreja não te ama, a igreja é para quem não gosta de igreja. Cuidado com esse termo, cuidado, cuidado. Um dia alguém bem intencionado falou assim, a igreja precisa ter uma visão. Aí os pastores falaram assim, caramba, é isso que me falta. Aí falou assim, escreva a tua visão. Aí os pastores escreveram, botaram uma placa na entrada da igreja. Eu falei assim, caraca, é verdade. A liderança em si não vive a visão, mas tem uma visão na placa, tem uma visão lá escrita, é bonita. Toda igreja tem uma visão. Aí o que acontece? Antes era isso. Agora é uma igreja para quem não gosta de igreja. Agora é uma igreja de quem anda de dread. É uma igreja de quem usa Rexona, de quem gosta de Avon. Aí outros viram e falam, Avon do contrário é um nome de demônio. Eu quero saber o seguinte, cadê a igreja que Paulo lembrava? Quando ele puxava na memória, ele não falava assim, caraca, os Tessalonicenses são... Eles tinham falhas doutrinárias. Gente, só lê uma, duas cartas. Para quais igrejas ele escreveu duas cartas? Vamos junto. Coríntios, Tessalonicenses. Coríntios, eu preciso te falar que é uma igreja extremamente problemática. Então, por favor, o que faz, presta atenção aqui, o que faz o apóstolo lembrar daquela igreja? Fala, gente, quando eu estou diante de Deus orando, não cesso de agradecer. A gente vai chegar lá. Não 100%. Por que não 100%? Porque vai ter outros nascendo e dando trabalho. Não você, meu irmão. Você já nasceu, já está idoso dando trabalho. Nem passou pela adolescência aqui, pela juventude, começou a dar fruto. Tem uns aqui que pula, cara, as etapas e fala assim, já vou para a adolescência dar trabalho. Fala, não, irmão, peraí, você nasceu agora. Não, já vou começar dando trabalho. Aí, quando Paulo puxa assim na mente, olha, caramba, que operosidade de fé.
Gente, eu me imagino assim, eu não é pensando assim, meu Deus do céu, aquela igreja. Cadê fulano que não foi no culto de novo? Toda semana ele fala que vai. Aí, presta atenção, Paulo fala assim, ai, tá orando, ó. Caramba, que igreja que opera na fé. Meu Deus, que amor, que dedicação de amor. Gente, que firmeza de esperança. Cara, tem noção? É inspirador. Acho que a gente deve. Paulo orava nesse momento rindo. Assim, uau. Para a gente entender, quero terminar com Filipenses 3:20. Filipenses capítulo 3, verso 20. Tem que ter combustível para funcionar. Amém? Sem combustível não anda. A coisa mais básica, mais ordinária daquilo que a gente pode aplicar como princípio. Olha o que diz o texto. Pois a nossa pátria está nos céus. Ele está falando de outros que se perderam. Ele diz, a nossa pátria está lá. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O qual, o que ele vai fazer quando ele vier? Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do seu poder que ele tem de até subornar a si todas as coisas. Gente, você está pensando que Jesus é a invenção da religião, né? Jesus é poderoso e ele é governador e tudo ele encheu. E diz o texto ali que ele vai submeter a tudo. Quando ele vier, a presença dele submeterá o teu corpo a uma transformação, tirando você da humilhação e colocando você como semelhante ao corpo da glória dele. Você tem noção? Você será renovado na sua criação, meu irmão. Você terá um novo corpo. E sabe por que a gente pode celebrar esse fato? Porque Deus, ele de fato irá colocar o novo no novo. Lembra que tem algo novo dentro de você e você está com um problema porque teu corpo ainda sofre os danos do velho? Você está entendendo que Jesus, nele foi criada todas as coisas? Você entende essa teologia? Que Jesus é o início, ele é o primogênito da criação. A primeira coisa que Deus falou assim, tudo que eu vou formatar, todo o formato das coisas vai ser uma pessoa. Eu vou fazer tudo espelhar meu filho. Então a criação está aguardando isso. A criação sabe o que está disfuncional com ela. Você, crente, fica pensando, eu preciso de um propósito. Vou ouvir o coach. Eu tenho que me descobrir meu ponto A, meu ponto B. Acho que tu tem que entender a tua importância para Deus. Tá vazio de sentido. E isso tu não vai conseguir numa missão. A missão do mundo, ela vai te dar, sabe o quê? Momentos de alívio. Mas ela não vai te dar satisfação plena, porque isso não tem poder de saciedade. Tudo que Deus faz gera em nós uma fonte. A Bíblia diz que o Espírito Santo, se a gente beber dele, ele se fará em nós uma fonte a jorrar. Deus não nos deixa sedento, gente. Se Deus fez algo com você que só durou um momento, não foi Deus, foi você e suas emoções. A gente precisa esperançar. E estão destruindo a nossa esperança, porque a gente não tem expectativa num Deus que transforma. Quem dirá num Deus que vai mudar o nosso físico? Eu sei que isso não te empolga, irmão. Eu não sou bobo. Eu sei que eu não posso te fazer chorar com isso, porque tu não está nem aí para essa mudança interior que está. A verdade é que o nosso evangelho ele está fajuto por isso. Essas são as defasagens do nosso evangelho. É um evangelho que não alcança a transformação interior. Quem dirá, espera a exterior. Quem dirá, espera esse transbordar do que está dentro. A gente não entendeu a gravidade do que aconteceu dentro de nós, nem para a salvação e nem para a queda. E não estão nos ajudando, porque nos mimam enquanto a gente peca. A gente tem que parar de atirar a pedra, porque Jesus não atirou a pedra na prostituta. Ele falou assim: cadê os que te acusam? Só que ele falou assim: quem não tem pecado, atira a pedra. Jesus podia dar o primeiro teco. Sim ou não, gente? Era só a regra. Quem não tem pecado, manda ver. Jesus podia falar: me dá a grande aqui. Ele falou assim: pode voltar para ser prostituta, porque eu não olho o teu exterior. Eu te vejo com a sua intenção. É a pregação do nosso tempo. Jesus está julgando a tua intenção em fazer o que você está fazendo. E tu acha que tu tem alguma intenção boa? Você ainda não entendeu que
que está disfuncional que somos por dentro, está pior do que deveríamos estar. Enquanto a gente continuar pregando um evangelismo que mantém as pessoas na humilhação interior, caramba, quem dirá elas vão esperar a transformação? Jesus vim, gente. E 1 João 2:2, se você não está gostando da minha palavra, você sabe o que está escrito lá? É isso que eu queria que você soubesse. Que está escrito que lá foi propiciado, foi feita propiciação pelo sangue, pelo pecado de todo mundo. Eles acreditam que todo mundo é todo mundo, não precisa nem crer. E também não acreditam na vinda de Jesus e nem no fim de tudo, que Jesus falou claramente. Eles não acreditam nisso. Vinda de Jesus se tornou uma coisa fictícia. Jesus virá, sabe como? Dentro de você. Quando você partirá, você ficará pleno. Isso é que é a vinda de Cristo. É a sua plenitude. Olha como é que é gostoso, vazio de mude, transforme. Só espere uma coisa que a sua mente não bugue muito, não pode ser nada muito espiritual, porque o espiritual é negado por eles também. Jesus não andou sobre as águas, ele quis botar para nós um exemplo de superação dos dificuldades. Esse é o problema da pregação alegórica, ela constrói essas mentalidades. Por último, a gente tira o poder de Deus do poder de Deus, porque quando Marcos ele tem intenção em mostrar Jesus do início ao fim, falando com o vento, falando com tudo, respondido por demônios como Senhor de tudo, mostra Jesus, o Jesus Deus que supera sobre tudo, sobre a sua criação. E aí vem um homem de hoje e fala, não, tem que tirar o mistério desse mistério, porque o evangelho ele fala para pessoas, ele comunica para o social, ele é amor ao próximo. Gente, cuidado. Nós precisamos ter essa viva esperança. Não deixa que nada roube você. Então, o que eu quero colocar para você aqui? Por favor, meu irmão, renove sua esperança no evangelho. Faz alguma coisa com a tua fé. Pega esse texto que nós abordamos hoje, faz alguma coisa nessa semana. Não deixa a coisa murchar, não. A expectativa nossa está baixando. E o evangelho no Brasil ele está caminhando para passos largos, para não falar mais de transformação, para não crer. Não tem santificação, gente, não tem poder de Deus, não tem nada. O evangelho de Deus não é mais o poder que salva. Ele é só uma ideia iluminadora. E se você não veio quinta, se você veio, você sabe muito bem o que eu estou falando. Cuidado, cuidado com essa ideia nova, esse novo gnosticismo que tenta falar que o conhecimento é tudo, que você, uma vez que obteve aqui, vivenciou. Não, não é assim. O evangelho precisa ser um impacto onde gere uma postura. Então Deus, ele quer sim que você tenha uma fé operante, um amor dedicado e essa esperança viva, firme. Amém? Eu quero que você ore pedindo misericórdia pela igreja de Jesus. Você que está aqui nessa noite, saiba, Jesus, ele quer mudar a sua vida. E eu ouso dizer sim, Jesus muda, assim como ele fez em mim. Nós não somos a última batata do pacote, produto esgotado. Pelo amor de Deus. Eu estou aqui como seu pastor para dizer para você, há transformação em Jesus. Comece a abrir mão de qualquer ideia que veio desse evangelho que transita no nosso meio. Meu irmão, eu estou falando para você, mas é possível que essa coisa chegue no teu ouvido, te contamine e você não nota. Eu estou falando para você, mas você olha assim e fala assim, eu não vejo maldade, pastor. Eu não vejo isso, eu não vejo aquilo. Nós não estamos falando de maldade, nós estamos falando de sutileza. Os demônios de engano, diz o texto bíblico, que vai fazer a igreja apostatar. Vai. Ele não é que tem como impedir, não. Ele vai. A gente só não sabe sobre quem atuar. Sobre quem vai atuar. Eu não sei você, mas na minha vida eu não quero demônios atuando e me fazendo mentir em nome do Senhor. É mole? Eu não sei você, mas o espírito de mentira está banido desse lugar em nome de Jesus. Você pode começar a colocar a sua vida e falar, engano nenhum entra na minha mente. Eu não deixarei me corromper na minha fé para que ela não seja operal, funcional. Eu não me deixarei contaminar no meu amor para que não haja dedicação. Você pode colocar diante do Senhor isso, esse clamor. Isso me diz que você entendeu a mensagem. Tem algo para você esperar, tem algo para você aguardar. Você pode ter esperança de transformações mais profundas por causa daquilo que já está acontecendo. Você começa a falar, meu Deus, se essa é a entrada, eu quero saber o prato principal. Se é isso que vem no começo, imagina o todo. Se esse filme, se esse trailer é assim, imagina o filme. É isso que eu quero que você fique, meu irmão. Vamos lá. Eu prometo que diante de Deus não tem maior amor
por vocês, pela fé de vocês, do que no meu coração. A gente está aqui para ouvir Deus acerca do que Ele zela por você. E o teu Deus, o teu Pai, Ele tem esse zelo contigo, por isso que Ele está te falando da tua fé, por isso que Ele está te pedindo para que você não se contamine e não decaia daquilo que você espera, porque essas pessoas estão colocando esperanças fajutas, operações enganosas, amor comprometido pela carnalidade. A Bíblia diz que o amor em nós é algo que precisa de ser aperfeiçoado. O amor que a Bíblia chama de perfeito em nós precisa de perfeição. Você tem noção disso? Olha o tamanho de limite que nós temos. Oh, meu irmão, nós não podemos concluir amor em nós mesmos.